Amém. A gente vai ler uma palavra que se encontra lá em Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 14. Paulo pede crescimento espiritual. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas no céu e na terra. Peço que da riqueza da sua glória, Ele fortaleça com poder interior por meio do seu Filho, por meio do seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha falar através da tua palavra, que o Senhor venha ministrar o nosso coração, que o Senhor traga entendimento do teu Espírito, Pai. Que possamos ouvir a tua voz nessa noite, discernir a tua vontade para as nossas vidas, Pai. Que assim o Senhor nos direcione e assim o Senhor faça para a honra e glória do teu santo nome, Deus. Amém. É interessante essa passagem aqui de Efésios, porque ela vai na contramão, às vezes, do que muitos de nós buscamos em Deus. Muitas vezes a gente busca aparecer, muitas vezes a gente busca fazer algo para Deus, muitas vezes a gente procura crescer de alguma forma. E geralmente aos olhos humanos a gente cresce à vista dos olhos, né? Quando a gente consegue ver algo crescendo, ou algo se desenvolvendo, então a gente fala assim, poxa, ali está havendo um crescimento, ali está havendo uma transformação. Mas é interessante que nesse texto aqui em específico de Paulo, na carta a Efésios, a gente vê sim um tipo de crescimento, mas esse crescimento é diferente, muitas vezes, daquilo que nós achamos que é o verdadeiro crescimento. E Paulo, ele era o apóstolo dos gentios, ele está escrevendo aqui para uma igreja de gentios, não é uma igreja de judeus convertidos, mas eram gentios, então é o povo que foi ali escolhido por Deus, por aqueles que não receberam. Então Jesus veio para aqueles que ele tinha escolhido, mas aqueles que ele tinha escolhido não receberam. Então depois essa palavra acabou se ampliando para outros povos, e os gentios são alvos dessa graça, dessa palavra. E aí Paulo, quando escreve para eles, nesse versículo aqui que nós acabamos de ler, existem pelo menos 3 situações que a gente pode resgatar desse texto e que nós precisamos aplicar nas nossas vidas. Primeira coisa que Paulo fala aqui, quando ele está intercedendo ali de joelhos diante de Deus, pedindo para que toda a riqueza da glória, que toda a força, que todo o poder por meio do Espírito recaia sobre eles. E ele fala que dessa forma Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Então a primeira medida, ou a primeira indicação aqui de crescimento, segundo a palavra de Deus, segundo o Espírito, é nós permitirmos que o Senhor, ele habite de fato na nossa vida. Então o crescimento, ele começa não no meio exterior, mas ele começa no interior, ele começa no nosso coração. Então a palavra de Deus, ela começa a transformar de dentro para fora. Então o coração, ele é um órgão que bombeia ali o sangue, que bombeia a vida. Ele é o órgão que ele é vital para a nossa sobrevivência.
Então o que o Paulo está falando é o seguinte: quando Cristo habitar no coração de vocês, vocês vão ter o que é vital para a sobrevivência, obviamente, espiritual. Então não existe vida eterna sem Cristo Jesus. Nós não temos como viver na plenitude, na magnitude de Cristo, se Ele não habitar no nosso coração. E habitar no coração significa realmente fazer com que o Espírito possa acessar cada parte dele, que o Espírito possa ter cada centímetro, cada milímetro do nosso coração, cada milímetro da nossa vida. Não adianta a gente dar o coração só pela metade, ou só a parte que a gente acha que é conveniente. Então é preciso que a gente doe-se por completo ao Senhor. E aí ele fala que Deus, Cristo, habitará no coração de vocês, e à medida que vocês confiarem nele. Então, quanto mais eu me relaciono com Deus, quanto mais eu confio em Deus, mais eu estou permitindo com que Ele entre na minha vida e com que Ele, de fato, habite dentro do meu coração. Depois ele continua falando o quê? Que suas raízes elas se aprofundarão em amor e os manterão fortes. É interessante essa palavra raízes, e o Senhor me fez lembrar de um versículo, de uma passagem também que é muito conhecida de todos nós. Primeiro que raiz faz parte da árvore, da planta. Então esse é o primeiro ponto. E o que isso significa para as nossas vidas, né? A árvore, para nós seres humanos, geralmente ela tem um benefício maior na parte que está acima da terra, naquilo que nós conseguimos enxergar. Então eu enxergo o tronco, eu enxergo os galhos, eu enxergo as folhas, né? Eu enxergo as flores, os frutos. Então tudo tem um benefício para o ser humano. A gente tanto pode se alimentar do fruto, como a gente pode admirar as flores de uma planta, como a gente pode usar o tronco para produzir móveis, para produzir lenha. Então, tudo que está acima da árvore é útil para nós seres humanos, é útil para a natureza, é útil para os animais. Os animais se beneficiam disso. E eu lembrei que quando o texto que eu falei para vocês é o texto que fala que a nossa fé ela tem que ser do tamanho de um grão de mostarda. E eu lembro que há um tempo atrás, quando eu fui pesquisar sobre a árvore da mostarda, do grão da mostarda, ela é uma das maiores árvores que existe. Você vê a árvore da mostarda, ela cresce grande, ela tem um tronco grande, ela tem uma copa bonita, ela floresce. Então é uma árvore muito frondosa, muito vistosa. Só que o Espírito, lendo esse texto e lembrando do texto do grão de mostarda, o Senhor me fez entender que a nossa fé ser do tamanho de um grão de mostarda não quer dizer que ela vai se tornar algo grande, né, no sentido daquilo que é visível aos olhos humanos. Mas a nossa fé ser do tamanho de um grão de mostarda significa que a nossa fé ela precisa ser profunda. Porque quanto maior a árvore, maior tem que ser a raiz. Uma árvore grande ela não se sustenta se ela não tiver uma raiz profunda, se ela não tiver uma raiz forte. E é justamente o que o apóstolo Paulo está falando aqui nesse texto, né? Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Então, o que mantém a nossa fé firme não é aquilo que está para cima da terra, não é aquilo que nós vemos, não é aquilo que nós enxergamos, mas é aquilo que está embaixo da terra. E a raiz é uma simbologia da fé. A raiz é a simbologia daquilo que sustenta a minha e a sua vida. Se nós não tivéssemos fé, provavelmente nós não estaríamos aqui agora. Nós estamos aqui pela fé. Pela fé que o Senhor está se movimentando, pela fé que o Senhor está fazendo, pela fé que as coisas estão acontecendo.
Mesmo a gente não estando vendo as raízes, mesmo a gente não estando vendo determinadas coisas. Mas é isso que sustenta a vida do cristão. São as raízes. E aqui o apóstolo Paulo ele fala o quê? Que suas raízes se aprofundarão em quê? Em amor e os manterão fortes. Então o elo da fé é o amor. A fé, quando ela está conectada com o amor de Deus, ela faz com que a gente se mantenha firme. Principalmente no mundo de tanto ódio, de tanta confusão, de tanta intriga, de tanta avareza, de tanta disputa. Então a fé, quando ela está conectada com o amor, ela nos mantém fortes. É isso que Paulo está dizendo para os irmãos, né, para a igreja em Éfeso. Vocês precisam serem mais profundos. Não se preocupem com aquilo que os olhos veem, mas se preocupem com o fundamento. Se preocupem em alicerçar-se bem nesse solo, porque uma vez que esse solo estiver bem alicerçado e bem enraizado, é natural, a árvore vai crescer. Ela vai aparecer e ela vai cumprir o seu ciclo. E aí depois ele fala que todos nós possamos compreender qual que é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. É interessante porque uma vez que o alicerce, a base está pronta, que as raízes estão se aprofundando, aí nós começamos a enxergar qual que é a verdadeira estatura de Cristo Jesus. A gente começa a entender o tamanho do nosso Deus. A gente começa a entender a magnitude do seu amor, do seu reino, da sua plenitude, da sua graça. E aí o interessante é que Paulo ele fala o quê? Experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. É mais ou menos como se que você fosse a um banquete, né? Você vai num banquete, você sabe que você não vai dar conta de comer tudo. É impossível a gente comer tudo de uma vez. E o que Paulo fala? Experimentem, ainda que vocês não consigam comer tudo, experimentem. Então nós somos convidados a experimentar de Cristo, a experimentar em pequenas porções. Mas é importante que a gente esteja pegando a nossa porção, é importante que a gente esteja em contato com Cristo, recebendo aquilo que Ele tem para depositar nas nossas vidas. E aí ele termina, né, no versículo 19, falando que então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Aqui nós entendemos que ser cheio do Espírito Santo, ser cheio de Deus, não é um evento único. Como assim? Não é igual um copo de água. Por exemplo, você pegou lá um copo, pegou lá a jarra, e de repente você despejou água naquele copo e aquele copo, em alguns segundos, ele se encheu. Com Cristo é diferente. E algumas pessoas às vezes têm dúvidas a respeito disso, né? Como que eu me encho de Deus? Como que eu me encho do Espírito? Então, primeiro que o enchimento do Espírito é um processo gradativo, né? A gente vai preenchendo-se do Espírito a cada dia, a cada momento que a gente vai tendo tempo com Ele. E a verdade é que talvez chegue o final da nossa vida e a gente nunca esteja cheio plenamente do Espírito. Porque o Espírito ele é muito maior do que aquilo que a gente imagina, do que aquilo que a gente pensa. Só que o interessante aqui é que quando a gente se enche, quando a gente é preenchido por Deus, pela plenitude do Espírito, à medida que eu sou preenchido, eu me esvazio.
Então pode ser que as nossas vidas estejam cheias de coisas, né? Imagine que a sua vida é um copo e esse copo está preenchido. E aí de repente vem o Espírito e ele começa a derramar sobre a sua vida, sobre esse copo. E aí à medida que esse Espírito vai se derramando, aquilo que estava dentro do copo, ele vai saindo. E essa revelação é interessante porque a nossa vida é assim. Quando a gente se converte, a gente é como esse copo. A gente não é transformado da noite para o dia. Mas à medida que eu vou dando espaço para o Espírito, à medida que ele vai entrando na minha vida, no meu copo, aquilo que não pertence a ele vai saindo. Então vai saindo ali em pequenas porções, mas vai saindo. E talvez a gente olhe para as nossas próprias vidas, e às vezes a gente olha para a vida de outras pessoas, e a gente fala assim, poxa Deus, mas existem coisas ali que ainda precisam sair. E é verdade. Sempre tem. Nas nossas vidas, a minha vida tem muita coisa ainda que precisa sair. Mas como que essas coisas vão sair? Não é você tirando elas. Não é você chegando para Deus falando, Deus está aqui, ó, eu te entrego. Não é assim. É o contrário. É quando você se preenche do Espírito. Quanto mais eu me encho do Espírito, mais essas coisas, elas vão saindo. Ele que tira, né? É Ele que tira. É Ele quem expulsa. O Espírito é esse líquido que entra no líquido que está dentro de nós e ele vai expulsando desse copo. E ele vai sendo derramado em abundância. Aquele líquido e aquela substância que estava dentro de nós, ela vai saindo. Então a palavra de Deus, meus irmãos, para nós, na noite de hoje, é para que primeiro a gente entenda que o nosso crescimento, ele é para debaixo da terra. O nosso crescimento é nas raízes. Às vezes você pode ver uma árvore que está bonita, frondosa, mas as raízes estão ficando podres, né? Daqui a pouco essa árvore, do dia para a noite, ela pode morrer. Do dia para a noite pode vir um vento forte e ela cair. Porque o que sustenta ela são as raízes. Não é o seu tronco. Segundo, nós precisamos absorver que o Senhor ele precisa habitar no nosso coração. O Senhor precisa ocupar todas as áreas da nossa vida. E nós precisamos permitir com que o Espírito Santo de Deus ele nos enche. Então que a sua oração na noite de hoje, que a minha oração seja por enchimento do Espírito. Nós vamos sempre precisar do enchimento do Espírito, até que a gente chegue à maturidade. O próprio livro de Efésios, né, capítulo 4, vai dizer isso, que nós precisamos chegar à maturidade de Cristo. A gente precisa chegar à maturidade da fé. E isso só vai acontecer quando a gente der lugar para o Espírito Santo. Eu queria nesse momento orar. Eu queria que vocês curvassem aí a cabeça, a gente se colocasse diante de Deus. Eu queria que você, diante do Senhor, abrisse o seu coração, colocasse a sua vida diante dele, para que ele possa preencher a sua vida, para que ele possa derramar da sua natureza, que ele possa preencher cada espaço do seu coração. Senhor, nós queremos em nome de Jesus, Pai, te agradecer pela tua palavra, te agradecer por esse alimento que tem nos sustentado, Pai. Nós sabemos que muitas vezes, Senhor, os nossos olhos estão voltados para aquilo que é visível, para aquilo que nós entendemos que é certo, para aquilo que nós entendemos que está crescendo e que está frutificando. Mas a tua palavra nos convida, Senhor, nessa noite a olharmos para aquilo que é invisível, para aquilo que está debaixo da terra, Pai, para aquilo que muitas vezes os nossos olhos não estão enxergando, mas que existem, né? As raízes estão lá. Que a nossa fé, Pai, possa verdadeiramente ser como um grão de mostarda, Pai, que cria raízes profundas, Senhor Jesus, que cria o cenário, Pai, para que nós possamos nos desenvolver no Senhor,
para que a nossa família cresça, para que o nosso ministério cresça, para que o nosso trabalho, nossos negócios, nossa empresa, para que tudo aquilo que permeia a nossa vida, Pai, possa crescer em cima de raízes profundas, de raízes fortes, raízes saudáveis, Pai. Então que a água do Teu Espírito venha nos alimentar nessa noite, Pai, venha nos nutrir, venha nutrir as nossas raízes, Pai. Que o Senhor tire todo o fungo da nossa alma, Pai, que o Senhor tire todos os parasitas do nosso espírito, Pai, para que as nossas raízes, elas possam continuar se desenvolvendo, que elas possam continuar crescendo, Pai. Para aquilo que é visível também cresça, Pai. Para que o nosso caule, para que os nossos galhos, para que a nossa folhagem e para que principalmente a gente venha frutificar mediante raízes bem firmadas. Que estejamos firmados na Tua palavra, no Teu Evangelho, as verdades estabelecidas pelo Senhor, Pai. É isso que nós te pedimos, Senhor Jesus. Nós queremos estar plantados, Senhor Jesus, conforme a Tua vontade. Nós queremos estar no ambiente do Senhor, Pai. É isso que nós te pedimos, Senhor. Nos guarda, Senhor, no Teu aprisco. Nos guarda, Senhor, no Teu pomar. Nos guarda no Teu jardim, Senhor Jesus. Nós entendemos que somos como árvores no Teu jardim. Então que assim o Senhor possa conservar a nossa vida. Conectados no amor, Pai, como o apóstolo Paulo falou, né? Que nós possamos crescer em amor, em graça, em santidade. E que a Tua palavra venha a ser frutificada através de nós, Pai. Que a Tua palavra ela venha crescer no nosso meio, Pai. E que cada vez mais ela seja uma verdade nas nossas vidas. Eu quero orar aqui, Senhor, por aqueles que não puderam estar aqui hoje. Que o Senhor esteja visitando-os e abençoando-os em nome de Jesus. Quero também te pedir por aqueles que ainda virão, Pai. Que o Senhor já esteja preparando os corações, suas vidas, para receberem desse Evangelho, para receberem dessa palavra, desse pão, Pai. Quero orar também pela vida da Silma, te pedindo que o Senhor derrame sobre a vida dela do Teu bálsamo, que o Senhor venha curá-la 100%, Pai. Obrigado porque ela já está bem melhor, mas que ela venha ficar 100%, Pai, sem nenhum resquício de vírus, nenhum resquício no seu pulmão, que o Senhor limpe todo o seu pulmão, toda a sua saúde. Que as vias aéreas dela, Pai, sejam limpas agora em nome de Jesus, Pai. E que assim o Senhor continue conosco, Pai, nos ajudando na nossa jornada, na nossa caminhada, nos protegendo, nos guardando do maligno, guardando a nossa casa, a nossa família, os nossos bens, a nossa integridade física, Pai. Que o Senhor nos guarde por completo, Deus. É isso que nós te pedimos, Deus, e já te agradecemos. Em nome de Jesus, Pai.